Olá! Vamos dar início à nossa aula de Tópicos de Física Conceitual 1 do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ Campus Nova Friburgo. Hoje nós vamos falar sobre algumas ideias, vamos discutir sobre física ondulatória, sobre ondas, tá certo? Então vamos começar aqui com os nossos slides. E vamos então falar sobre ondas. Primeiro eu queria que vocês pensassem, mais ou menos aí o que vocês entendem como sendo uma onda. Né? Quais as ondas que vocês conhecem, mais ou menos? Por exemplo, talvez vocês conheçam as ondas mecânicas, certo? Por exemplo, ondas na superfície da água, ou a onda sonora, por exemplo, ondas na corda de um instrumento, tá? Então, eu vou pensar aqui primeiro na onda sonora, por exemplo, né? Porque a onda, a gente pode entender uma onda mecânica como essa como sendo a propagação, de uma perturbação, tá? A variação, nesse caso, da pressão e da densidade do ar em relação aos valores de equilíbrio, mas sem o transporte de matéria, no sentido de que, se a gente tivesse aqui uma poeira, por exemplo, algumas partículas em suspensão aqui, à medida que eu vou falando, essas partículas, claro, vão ter um certo movimento, mas elas não chegam até o ouvido de vocês junto com o som da minha voz, por exemplo. Então chega a perturbação, mas a partícula não vai. Ou como, por exemplo, quando você está numa piscina, por exemplo, e quer passar uma bola, algum objeto que está flutuando para uma outra pessoa que está distante. Você tem que jogar água, assim, mais ou menos com esse movimento, porque se você simplesmente ficar agitando a água, a onda passa por esse objeto e eventualmente não o leva até o destino que você gostaria. Tá certo? Então, aqui seria para vocês terem um textinho, vibração, alguma perturbação que ocorre no espaço e no tempo, e caracterizado por transporte de energia sem transporte de matéria, como nós discutimos aqui, Bom, os exemplos que vocês provavelmente já tiveram contato, ondas em uma corda, okay? Ondas na superfície da água, onda sonora, já vou incluir aqui também a luz, okay? Que também é uma forma de onda, diferente dessas primeiras que eu mencionei, porque essas são mecânicas e a luz é uma onda eletromagnética, mas está sujeita a todos os fenômenos ondulatórios que a gente vai discutir. Bom, quais são então as características de uma onda? Tá? Aqui, pessoal, eu já queria fazer uma ressalva do seguinte: em outros cursos mais para frente, vocês vão discutir onda num caráter mais abrangente. Tá? Esse tipo de onda aqui que a gente está discutindo, eu já posso adiantar, são as chamadas ondas harmônicas. São ondas que têm associadas uma certa frequência, tá certo? Mas o conceito de onda é mais genérico do que isso, tá, ok? Mas para a gente começar a nossa discussão, eu vou começar com ondas harmônicas. Então, ondas harmônicas, elas têm essas características, por exemplo, um comprimento de onda, tá? Então, se por exemplo eu tivesse aqui, a ideia dessa figura é eu ter uma massa presa a uma mola, oscilando, e eu prender nessa massa uma caneta, por exemplo, de modo que essa caneta possa riscar um papel. Tá? E esse papel, imagina um papel que você vai puxando
tá? E à medida que você vai puxando, compondo com o movimento dessa caneta, pintaria no papel uma figura como essa aqui, que visualmente talvez vocês estejam identificando como uma função harmônica, né? Tipo um seno ou um cosseno, com alguma fase, tá certo? Então, se foi esse o caso, né, nós teríamos aqui a distância entre dois máximos, por exemplo, como eu estou sugerindo aqui, seria o comprimento de onda. Tá? A altura aqui, ó, desse máximo em relação ao ponto de equilíbrio dessa mola seria a amplitude dessa onda. Tá? Aqui está ilustrado também que o comprimento de onda ele pode ser calculado a partir de outras partes da sua onda, desde que, né, sempre respeitando o vínculo de que seja o mesmo ponto da função, né, a mesma região. Tá? Então não somente tem que estar aqui, ó, por exemplo, a mesma altura, como tem que estar, né, se você pegou aqui um ponto subindo, tem que ser o ponto à mesma altura e depois subindo de novo. Okay? Então tem comprimento de onda, tem amplitude, teria também associado a si uma frequência, né? Como que seria atribuída essa frequência aqui nesse nosso caso? Então o papel está deslizando, está sendo marcado por esse pilô, e aí você teria alguém olhando para esse papel com um cronômetro e contando quantas cristas ele vê por unidade de tempo, certo? E essa razão, então, o número de cristas que ele vê por unidade de tempo, isso seria a frequência aqui nesse caso. Tá? Além disso, teria o período. Bom, isso estaria relacionado com a frequência, né? Essa pessoa podia contar o instante de tempo decorrido entre ela ver essa crista aqui, por exemplo, deixa o mouse aparecer, ver essa crista daqui e depois ver a crista subsequente, né? Isso seria o período dessa onda. Tá? E a velocidade aqui, nesse caso, ela estaria associada, nesse exemplo particular, dependeria desse puxão que está sendo feito no papel. Tá? Então, essas essencialmente seriam os ingredientes, as características de uma onda harmônica típica. Certo? Bom, as ondas mecânicas, elas podem ser produzidas de duas maneiras. Isso dá origem a essas ondas transversais e longitudinais. Vejam esse exemplo aqui. Se nós estivéssemos na nossa sala de aula, eu sempre carrego comigo uma dessas molinhas, poderia fazer essa demonstração para vocês. Aqui está meio apertado para mim, mas se vocês tiverem acesso a uma dessas molinhas, né, de brinquedo, tentem fazer esse experimento, tá? Você então pega uma porção dessa mola, estica, e você pode agitar essa mola de duas maneiras, ou ao longo dela, né, fazendo um movimento como está sugerido aqui nessa etapa A, ou você pode pegar essa mola e puxar para cima e para baixo, produzindo então ondas como essa daqui, na situação B. Tá? Nesse caso aqui, A, a propagação da onda, ela se dá ao longo da direção da perturbação. Né? Então você mexe a mola nesse sentido e a onda se propaga no mesmo. Então essa onda é dita longitudinal. Já no segundo caso, né, você perturba a mola na direção vertical e a onda se propaga na horizontal. Consequentemente, essa é uma onda transversal. Tá? A onda sonora, por exemplo, é uma onda do tipo longitudinal e a onda eletromagnética ela é uma onda transversal. Tá? Luz, no caso. Bom, com relação
aos meios em que essas ondas podem se propagar, tem uma distinção interessante. É possível propagar ondas longitudinais tanto em sólidos quanto em líquidos e também em gases. Tá? No entanto, as ondas do tipo transversal, elas só se propagam nos sólidos. Tá? Elas não se propagam nos líquidos e nem nos gases. Isso por quê? Porque para você ter uma onda transversal, é preciso que você arraste aqui uma camada do material em uma direção e que os vizinhos, né, eles sintam também essa força que você está aplicando. Tá? Então, para a gente pensar no caso de um líquido, tá? Eu vou usar uma analogia aqui um pouco não convencional, vamos dizer assim, mas que nos ajuda a entender esse efeito. Então pensa num banco de areia, por exemplo. Tá? Quando você pega num banco de areia e você tenta arrastar uma camada de areia, você só consegue arrastar essa camada, né? Através da qual sua mão está passando. As camadas inferiores, elas não sentem a força que você está aplicando. Okay? Em física, a gente diz que líquidos e gases não oferecem resistência, não resistem às chamadas tensões de cisalhamento, que são forças que tendem a querer deslizar as camadas do material umas sobre as outras. Não é exatamente esse exemplo do banco de areia. Quando você puxa uma parte desse banco de areia, a parte de baixo essencialmente não sente essa força. Consequentemente, se eu fizer movimentos como esse aqui no ar, né, eu não consigo propagar uma onda ao longo dessa direção, somente ao longo da direção da perturbação. Na água, a mesma coisa. Já no sólido, não, né? Se eu tenho uma corda, por exemplo, ou nessa mola aqui, eu gostaria de levantar só um pedaço dela. Bom, toda uma vizinhança aqui sente essa força e, consequentemente, pode propagar essa perturbação transversalmente. Tá? Um exemplo aqui especial é que a onda, até usei esse exemplo agora há pouco, né? A onda na superfície da água, ela é como se fosse a onda em um sólido, né? Porque aí a gente tem um caráter especial que é a tensão superficial da água. Né? A tensão superficial da água faz com que ali na superfície ela se comporte como fosse uma membrana, né? Uma espécie de um sólido em duas dimensões. Tá? Então, por isso que ali na superfície a gente tem ondas transversais, sim. Okay? Mas dentro do líquido, dentro dos gases, nós não temos essa propagação de onda transversal. Essa distinção é muito interessante porque ela, por exemplo, é usada para restringir qual que é o volume ali no interior da Terra que contém líquido. Tá? Pensa nesse exemplo aqui. Na ocasião de um terremoto, são produzidos os dois tipos de onda, né? Porque provavelmente é devido a atrito de placas tectônicas, ou seja, uma onda que vai se propagar no sólido, okay? E no sólido pode se propagar os dois tipos, onda longitudinal e onda transversal. Então nós teríamos aqui o seguinte, essa onda que seria a longitudinal aqui, P é de paralelo, né? Então essa onda do tipo P, ela seria detectada em estações sísmicas em várias regiões do planeta. Tá vendo? No entanto, as ondas transversais, que aqui são essas do tipo S, elas seriam detectadas aqui, por exemplo, seriam detectadas aqui também, mas não em toda essa região daqui. Então, dado um terremoto aqui nesse ponto,
você saberia que dentro dessa região, entre essas duas linhas aqui que eu vou representar, ó, essa P e essa S daqui, ó, em toda essa região, deve ter alguma região líquida ali dentro. Tá? Agora você imagina um outro terremoto que não seja muito forte, para não prejudicar ninguém, né? Você imagina um terremoto aqui numa outra região do planeta. Agora, uma outra região aqui, né, seria restrita, você olha, deve ter algum líquido dentro de uma outra região, compondo a informação de vários terremotos ocorridos aí ao longo do tempo, em diferentes posições, e as consequentes detecções dessas ondas S e P nas estações, né? Compondo toda essa informação, vendo qual que é a região que tem interseção em todos os eventos, você consegue vincular essa região aqui central, né? Como sendo um núcleo externo líquido, uma região onde ali a onda transversal não se propaga. Tá? Aqui também está representado, só para a gente não esquecer, né, que o núcleozão mesmo da Terra, esse ainda é sólido também. Mas em volta dele a gente tem um núcleo líquido através do qual essas ondas transversais não se propagam. Bom, um outro efeito muito interessante de ondas é o de interferência. Tá? Então, quando você tem um encontro de duas ondas, nós temos uma interferência pelo chamado princípio da superposição. Tá? E essa interferência ela pode ser de duas naturezas extremas, né? Ou ela pode ser construtiva, como esse caso aqui, ó, se eu tiver um encontro de uma onda como essa, com uma outra que, vejam, está exatamente alinhada com ela, o resultado é a soma das duas e isso dá uma interferência construtiva. Então, um reforço nessa onda fica mais alta. Tá? O outro efeito é quando eu tenho essas ondas se encontrando, agora aqui, ó, desalinhadas, né? Ou às vezes a gente diz assim, em oposição de fase. Tá? Nesse caso, elas se cancelam umas com as outras. Tá? Então, se essa onda aqui encontrar esta outra, há um cancelamento. E ali você essencialmente não tem amplitude nenhuma. Tá certo? Então, essa de cima seria um caso de interferência puramente construtiva e aqui uma interferência dita destrutiva. Ok? Bom, isso pode acontecer, né, também nas cordas de um instrumento ou ainda nessa molinha, né, que eu mostrei. Se você começar agitando essa mola, você vai obter um perfil de oscilação parecido com o das crianças brincando de corda no parquinho. Né? Então, uma criança segurando a corda, a outra girando, você vê aquela figura tipo uma bola de futebol americano. Tá? O que é interessante perceber é que se você aumentar a frequência com que você oscila essa mola, começam a aparecer outras figuras, tá? Que são essas chamadas ondas estacionárias. Então, esse aqui é o que eu falei, né? Mais ou menos as crianças são as crianças brincando no parquinho. Se você aumenta essa frequência, você vê uma figura como essa, ó, que ela é obtida a partir do quê? Das ondas que você está produzindo aqui com a sua mão, interagindo com as ondas que são refletidas aqui no nó. Tá? E, consequentemente, essas duas ondas elas interagem e dão origem a esse ponto aqui, né, que é um ponto nó, um ponto da corda que fica parado, e essa figura que está sendo ilustrada aqui no B. Se você aumentar ainda mais essa frequência, né, aí você teria algo como esse daqui, a presença de dois nós, dois pontos da corda que ficam parados enquanto você está agitando essa corda. Que isso é um efeito super bacana
de interferência de duas ondas harmônicas. Okay? E nos instrumentos de corda, nos instrumentos de sopro, né, o som é produzido por ondas estacionárias como essas aqui. Essencialmente, elas são os ingredientes do som. Tá? E aí, colocando quantidades diferentes desses ingredientes, você muda o timbre do instrumento, né, que é o que faz você ouvir um violão e escutar um certo som, aí num outro violão é a mesma nota, mas você escuta um som diferente. Né? É por conta de você ter esses ingredientes fundamentais em quantidades diferentes. Bom, um outro efeito ondulatório muito interessante é o efeito Doppler, né? Que nós já ouvimos alguma vez, provavelmente já tivemos conhecimento, que ele surge quando há um movimento de uma fonte sonora em relação a um observador ou de um observador em relação a uma fonte sonora. E claro, também, né, caso tenha os dois, aí também aparece. Tá? E esse efeito é caracterizado por uma alteração na frequência atribuída a um som devido ao observador. Então esse efeito ele é o efeito clássico, né, do som de Fórmula 1, por exemplo. Né? Então lembra mais ou menos aquele barulho do motor que vem bem agudo quando o carro está se aproximando e aí depois ele tem uma transição até ficar bem grave à medida que ele se afasta. Tá? Esse som característico de Fórmula 1. Ou quando você está, por exemplo, no engarrafamento ou na calçada e passa uma ambulância por você. Né? Então você escuta quando ela está se aproximando, o som da sirene fica mais agudo, e aí quando ela passa por você tem uma transição e o som aí termina mais grave à medida que ela se afasta. Okay? Esse efeito é o efeito Doppler, tá? Essa distorção da frequência. E, bom, aqui tem uma figurinha para a gente se lembrar, ó, que quando então a fonte está se aproximando, ou quando nós estamos nos aproximando da fonte, o som fica mais agudo. Né? Fica, ou como está sugerido aqui, né? Fica com um comprimento de onda menor. Esse aqui no caso de aproximação da fonte. Tá? E quando essa fonte está se afastando, o som fica mais grave. Certo? Notem que esse efeito ele não tem a ver com a distância que nós nos encontramos da ambulância. Tem a ver com a velocidade, né? Se ela está se aproximando da gente ou se afastando, ou se nós estamos nos aproximando ou nos afastando dessa fonte. Certo? Bom, no caso extremo, né? Então, caso essa fonte aqui ela esteja com uma velocidade mais alta do que a do som no meio, aí nós temos alguns efeitos extremos aqui, né? Como, por exemplo, esse rompimento da barreira do som, que nesse caso aqui em particular cria essa nuvem ali de vapor em torno do avião. Isso também acontece num projétil que atravesse uma câmara, por exemplo, com um líquido, né, com velocidade maior do que a do som no líquido. Não surpreendentemente, isso também ocorre quando você está num barquinho, né, e se desloca num rio calmo, por exemplo, com velocidade maior do que a da onda na superfície da água. Né? Quando você faz isso, talvez venha à cabeça de vocês a imagem, né, de abrindo aquele delta atrás de um barquinho que se desloque em um rio de águas tranquilas. Tá? Até, bom, eu estava vendo aqui o jornal hoje, coincidentemente, hoje faleceu o primeiro piloto que rompeu a barreira do som. Tá? Então, uma infeliz coincidência aqui, justamente quando nós estávamos discutindo esse efeito. Bom, como toda boa onda, né,
a luz também está sujeita a esse efeito. E isso é de extrema importância para o estudo da cosmologia, da astronomia. Por quê? Porque então agora você tem essencialmente nós temos como saber algumas cores ou frequências características de elementos, né? Nós não discutimos, até discutimos já esse efeito na emissão de luz por átomos. Nós vimos que, dada a transição de elétrons nas camadas eletrônicas de um átomo, ele emite luz e que a cor dessa luz, né, é característica de cada elemento. Então, a cor emitida por átomos de hidrogênio é uma, de hélio é outra, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando a gente olha para uma estrela e vê uma assinatura compatível com a de hidrogênio, por exemplo, mas, no entanto, com uma frequência, né, ou com uma cor deslocada, tá, no espectro dessa luz, nós temos como saber se esse objeto que continha hidrogênio, se ele estava se afastando ou se aproximando da gente. Se o objeto estiver se afastando, as cores emitidas pelo hidrogênio elas são deslocadas em direção ao vermelho. Consequentemente, dá origem a um termo muito comum na astronomia e na cosmologia, que é o redshift, é o desvio para o vermelho. Então, se você vê as linhas do hidrogênio deslocadas para o vermelho, é porque esse objeto está se afastando. Se ele aparece deslocado para o azul, é porque esse objeto está se aproximando. Tá? Então, esse é um efeito muito importante na observação do universo, é o efeito do desvio para o vermelho. Bom, vamos explorar um pouco mais aqui, né? A onda sonora aqui, vamos concordar, é uma das mais comuns aí no nosso dia a dia, né? E de onde que será que vem o som, né? Como que se forma essa perturbação? Deem uma pensadinha aí rapidinho. Mas como nós já discutimos, ela é alguma perturbação, né, que ocorre no meio, aqui no caso no ar, né, para simplificar. Então, a gente imagina uma perturbação, né, o movimento de uma corda, por exemplo, ou de uma membrana que empurra uma quantidade de ar e, consequentemente, muda a densidade e a pressão na sua vizinhança, né? Essa perturbação de densidade e pressão é que se propaga, eventualmente dando origem a essa onda sonora, tá certo? Então, esse seria essencialmente o mecanismo, né? E as fontes que nós conhecemos, cordas vocais, ou cordas de instrumentos, membranas, né? Impacto, tudo isso acaba gerando som. Bom, outro conceito que eu queria discutir, ou pelo menos formalizar aqui, é que no nosso dia a dia nós atribuímos ao som a propriedade de volume. Tá? Não é nem só questão nossa. Os aparelhos eletrônicos, né, eles têm um controle de volume para fazer, né, a intensidade do som ficar mais alta ou mais baixa. Tá? Na nossa discussão até agora, essa propriedade volume, ela estaria associada à amplitude da onda, né, a amplitude da perturbação que você vai produzir na densidade do ar, por exemplo, ou na pressão. Tá? E a altura, às vezes também a gente, quando a música está incomodando, a gente diz, essa música está muito alta, mas aqui na nossa discussão, a altura, ela vai estar associada à frequência de uma onda. Tá? Esses são conceitos também mais musicais, né? Quando se diz, tal música é muito alta,
para o vocalista, quer dizer que tem notas muito agudas, né? Vai ser difícil dessa pessoa cantar sem preparo. E se essa música é baixa, então é porque ela tem sons mais graves, certo? Então o volume vai estar associado à propriedade de amplitude, que nós discutimos lá no começo, e a altura vai estar associada à frequência, tá? Eu incluí aqui também, né, que o intervalo de frequências que a gente consegue ouvir, essencialmente, vai desde a ordem de 20 Hz até 20 kHz, né? Então, são aí algumas ordens de grandeza que o nosso ouvido consegue perceber de frequência, né? Com relação à velocidade de propagação, né, é interessante perceber que a velocidade de propagação do som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que nos gases. No ar aqui, por exemplo, a velocidade do som é da ordem de 340 metros por segundo. Tá? É uma velocidade finita, assim como também é a velocidade da luz, né? Talvez a gente não se dê conta disso, porque no nosso dia a dia a gente em geral conversa com pessoas que estão mais próximas, assim que você fala, a pessoa te escuta essencialmente. Tá? Se essa pessoa estivesse a 340 metros de você, levaria essencialmente 1 segundo para ela conseguir te ouvir. Tá? Esse efeito, então, ele fica interessante quando você vai para um lugar bem aberto, por exemplo, e tem uma montanha afastada, por exemplo, algum lugar onde a sua voz possa bater, refletir e voltar até você. Aí você escuta um eco, né? Você escuta a sua voz daqui a alguns segundos, que é um efeito bem bacana. Tá? Outra propriedade interessante é que isso te permite também estimar mais ou menos a distância em que um raio caiu, né? Porque a velocidade de propagação da luz ela é ordens de grandeza maior do que a do som. Então, se assim que você vira um raio você começar a contar o tempo, né, conhecendo mais ou menos a velocidade de propagação do som, você pode estimar que distância que aquele raio aconteceu. Ok? Bom, aqui eu já comentei mais ou menos na origem, né, que essa propagação do som ela seria devido a essas perturbações de densidade e pressão. Bom, eu já comentei aqui um pouquinho sobre o eco, né? É interessante perceber que o som, como toda boa onda, ele pode refletir, ok? Em geral, em ambientes, né, assim, com muitos objetos, mobília e tudo mais, quando a gente fala, essas reflexões ocorrem, mas elas são essencialmente espalhadas aqui no ambiente e você não percebe muito bem. Mas quando você entra, por exemplo, numa sala vazia, né? Imagina a nossa sala de aula, num dia que tiraram todas as cadeiras para fazer uma limpeza e tudo mais, aí você fala ali dentro e todos esses pequenos ecos, né, que ocorrem ali dentro geram o efeito de reverberação, né? Aquele efeito tradicional de quando você entra num ambiente bastante amplo e vazio e você fala ali dentro, né? Isso dá origem a esse efeito bacana de reverberação. Aqui está mais ou menos ilustrado, né? Qual que seria a origem disso? São sucessivas reflexões que fazem com que o som chegue ao seu ouvido em tempos diferentes, né? Aí dá esse efeito de reverberação. Bom, outro efeito bacana também que acontece é o de refração, que talvez você já tenha visto para o caso da luz, né? É a mudança na direção de propagação da luz pelo fato de mudar de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água ou da água para o ar. Isso acontece e o som também está sujeito a esse efeito. Tá? Se você estiver numa região onde o ar está mais quente, próximo ao solo, e em cima você teria ar mais frio, quando você fala aqui na horizontal, a sua voz é projetada para cima.
tá? E aqui está ilustrado que talvez, né, um treinador não conseguisse chamar um cachorro. Já se for o contrário, né, se o chão tiver mais frio e acima tiver mais quente, agora quando você falar na horizontal, sua voz é projetada para baixo, né? Claro que assim mais longas distâncias, né? Então o efeito de refração também ocorre para o som. Outro efeito interessante também é o de ressonância, né? Bom, os objetos eles têm uma frequência natural de oscilação, né? Não só cordas de instrumentos ou tudo mais, mas um copo mesmo que você tem em casa, né? Você bater levemente na borda do copo, você escuta um som que é característico daquele copo, né? Se você encher esse copo de água, até você consegue fazer sons diferentes, assim como uma garrafa também, né? Pegar uma garrafa vazia, você sopra ali na boca da garrafa como se ela fosse um apito e você escuta um certo som. À medida que você bota água dentro dessa garrafa e repete o procedimento, o som muda, tá? Então os objetos têm alguma frequência natural com que eles gostam de oscilar. Tá? Se você forçar, interagir com um sistema usando a frequência que ele gostaria de oscilar, você consegue atingir essa ressonância, né? Ou seja, consegue imprimir grandes amplitudes a esse sistema. O exemplo clássico é de uma criança brincando no balanço. Tá? Quando a criança está sentada no balanço, você poderia aproximar esse sistema como sendo um pêndulo, né? Uma massa presa a uma corda. Esse pêndulo ele tem uma frequência com a qual ele gostaria de oscilar. É até fácil descobrir qual que é essa frequência, só você puxar um pouco o balanço e soltar e você percebe qual que é essa frequência. Então, se você forçar, né, sentado no balanço, se forçar para balançar de qualquer jeito, né, você não consegue se balançar, né? Você fica só assim balançando e o balanço mesmo não sai do lugar. Se você fizer um movimento também muito lento de se jogar para trás, aí joga para frente, sem respeitar a frequência do balanço, você também não consegue. Tá? Você só consegue efetivamente, né, se divertir nesse balanço se você respeitar a frequência com a qual ele gostaria de oscilar. E esse que é essencialmente, né, em linhas bem gerais, o efeito de ressonância. Tá? É possível também você obter ressonância entre instrumentos. Tá? Às vezes se você for tocar dois violões, né? E você percebe assim, um violão toca uma nota e o outro, a pessoa nem encostou na corda, ela começa a vibrar junto. Também é um efeito de ressonância, tá? Ou quando, por exemplo, você, né, com uma guitarra elétrica, por exemplo, você toca uma nota, aí essa nota é captada nos captadores, mandada por um amplificador, o amplificador manda de volta essa onda para a guitarra e aí às vezes até dá um barulho meio irritante, né? Dá aquela microfonia, tá? O microfone também está sujeito a esse efeito da microfonia. Nesses tempos de Zoom, né? Ou de Teams ou de qualquer outra plataforma que você use para se comunicar remotamente, a gente tem esse problema clássico. Se você não tiver com headset e tal, tiver usando o som do seu aparelho e o microfone, pode dar também uma microfonia, que é o terror ali de todos os outros companheiros da sua reunião, né? Porque o som sai pelo alto-falante, é captado no microfone, aí é captado no microfone lá das pessoas que você falou, mandado de volta, e isso então cria um ciclo vicioso que dá aquela microfonia. Tá certo? Ok. Bom, aqui eu
mais ou menos sugeri, né? Esse efeito também é responsável por a gente conseguir sintonizar rádio e TV, essencialmente entrando em ressonância com ondas eletromagnéticas emitidas pelas emissoras. Tá? Um outro efeito bacana também, de novo remetendo a instrumentos musicais, é usado inclusive para afinar o instrumento, é o batimento. Tá? Quando você tem duas fontes sonoras de frequências próximas, o que acontece é o seguinte fenômeno. Ó. Então, vamos imaginar aqui as ondas produzidas por uma fonte e aqui as ondas produzidas por outra. Tá? O que acontece é que quando você tem essas duas fontes produzindo onda sonora com frequências próximas, né? Em algumas regiões elas vão interagir construtivamente e ali o som vai ficar com uma amplitude maior. Tá? Em outras regiões o som vai interagir destrutivamente e vai ficar com uma amplitude baixa. Tá certo? Então quando você vê uma pessoa afinando um instrumento, por exemplo, afinou a primeira corda e aí vai afinar outra corda baseada nessa primeira. Ele toca as duas ao mesmo tempo, pressionando uma das cordas, né, na casa conveniente e essencialmente vai ajustando a tensão na corda até que esse batimento suma. Porque quando as notas estão bem próximas, você escuta essa variação na amplitude do som. Tá? É esse artifício, essencialmente, que os músicos usam para afinar seus instrumentos. Bom, mais algumas palavrinhas aqui sobre sons musicais envolveriam, né, primeiro uma distinção mais técnica sobre o que vem a ser um som musical e um ruído. Tá? E se nós fôssemos essencialmente construir o gráfico da perturbação de pressão ou de densidade em função do tempo, okay, nós conseguiríamos distinguir esses dois casos da seguinte maneira. Ó. Um ruído, tá, ele não apresenta uma periodicidade no gráfico de pressão contra o tempo. Já uma nota musical, ela apresenta aqui uma periodicidade com o tempo. Não sei o que vocês esperariam, tá? Mas as notas musicais de instrumentos, né, de voz e tal, elas não são compostas por um seno perfeito, um cosseno, não é uma função harmônica perfeita, é simplesmente uma função periódica, tá? Bom, como eu havia sugerido, né, a altura ela estaria associada então com essa frequência, né? Dado que as duas são ondas sonoras que se propagam com a mesma velocidade, a frequência então fica intimamente relacionada com o comprimento de onda, tá? Então aqui, dado que as duas ondas têm a mesma velocidade, aquela que tem comprimento de onda maior, ela tem frequência menor, né? Que se a gente voltar lá à ideia de frequência que eu discuti no começo, uma pessoa que estivesse contando a quantidade de cristas que ela recebe por unidade de tempo, iria receber menos cristas por unidade de tempo nesse caso e mais cristas nesse aqui. Consequentemente, frequência maior nesse caso aqui e menor neste daqui. Tá? Numa corda de instrumento em particular, num violão, numa guitarra e tudo mais, essa frequência depende da tensão que você aplica à corda, também do seu comprimento e da densidade. São todos fatores que alteram a frequência de vibração de uma corda. Bom, sobre a intensidade sonora, aqui acho que vai ficar pequeno para vocês, mas depois vocês podem olhar lá no Teams, pegar essa apresentação para vocês verem. Aqui eu listei alguns níveis de intensidade sonora para diferentes fenômenos, tá? Então está aqui a intensidade no sistema internacional, em watts por metro quadrado.
e o nível sonoro em decibéis, né, que essencialmente é 10 vezes o log da razão entre essa intensidade e uma de referência. Okay? Mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é essa escala, na nossa aula síncrona eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Tá? E aqui também eu incluí esse gráfico de curvas, são chamadas curvas isofônicas. Tá? Elas mostram mais ou menos como que a sensibilidade do nosso ouvido varia em função da frequência. Tá? Então, aqui vocês têm no eixo X a frequência sonora e no eixo Y a intensidade em termos de nível sonoro, né? Ou seja, em decibéis. E o que está sendo mostrado aqui é que se você escuta um som de 1 kHz aqui, ó, a 60 decibéis, aí você tem uma certa sensação de amplitude sonora, né? Para que você tenha a mesma sensação para um som aqui de 100 Hz, você tem que acompanhar essa curva e vai se convencer que esse som tem que ser emitido para você com nível da ordem de 80 decibéis. Tá? E isso é mais crítico quanto mais baixo tiver o volume. Tá? Então esse gráfico mais ou menos é uma justificativa de por que as pessoas preferem escutar som mais alto. Okay? Porque nessa a grandes alturas, né, você tem uma curva de sensibilidade ao som mais plana. Okay? Então, às vezes você vê a pessoa vai treinar com um som, vai tocar, né, uma guitarra, um negócio, e aí aquele som baixinho, às vezes a pessoa não acha muito legal, ou você, né, vai ouvir uma música em casa, baixinho, você não acha muito legal. A partir de uma certa amplitude, às vezes a gente diz assim, o som abre, né? Ele fica com uma sensação diferente. Isso não é justificativo para você incomodar os seus vizinhos, seja tocando guitarra, seja ouvindo som alto, tá? Mas, tecnicamente, isso aqui seria mais ou menos porque quando o som está mais alto, a gente tem uma percepção diferenciada da música e tudo mais, tá? Bom, sobre o timbre, né, um último comentário é que, como nós vimos, as cordas, mesmo aquela da mola, ela pode oscilar de diferentes maneiras, dependendo de como você força essa corda. Tá? No caso geral, em que você simplesmente estique aquela molinha, né, e dê um puxão qualquer, ela vai oscilar ali de uma maneira que é a soma de todas aquelas possíveis modos normais que você conseguiu experimentar quando estava agitando essa mola. E a corda de instrumento, ela também tem a mesma propriedade. Tá? Quando você então pega a corda de um instrumento, de um violão, por exemplo, puxa bem no meio do braço, ela tem um som. Quando você puxa mais próximo da ponte, ela tem outro som. Né? Essa diferença é essencialmente associada ao timbre, né? Tem vários outros fatores que influenciam o timbre, sem dúvida, material da corda, material do violão, formato do violão, todos esses fatores influenciam, tá? Então, para mudar o timbre, essencialmente você tem que iniciar o movimento dessa corda de maneiras diferentes. Tá? E esses aqui são os modos normais, ou às vezes chamados harmônicos, do movimento de uma corda fixa, como a dos instrumentos. Tá? E a ideia é que quando você então vai somando esses harmônicos aqui com diferentes quantidades, né? Aí você obtém uma onda periódica como essa aqui e com um som característico, com um timbre característico. Ok? Bom, pessoal, então por hoje aí tá bom? A gente fica por aqui com a nossa discussão sobre física ondulatória, tá? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.